Como a parte mais interessante, né, desse debate, que é falar sobre números, né, série histórica de salário, é muito empolgante esse assunto, entendeu? De modo que eu não vou nem me esforçar em torná-lo mais interessante, que vocês já vão achar naturalmente. Como eu vou falar aqui, depende muito de mostrar aquelas coisas que estão ali, aqueles gráficos, eu vou falar ali daquele computador ali, que é de onde eu posso controlar aquela tela, ok? Não, eu vou tentar. É melhor tem que precisar. Falar aqui. Esse microfone atrás, ok. Então, pediram para falar sobre a história dos salários dos docentes. Bem, essa história é antiga, né? Tão antiga quanto os docentes, né? Mas eu estou trabalhando de 94 para cá, início de 95 para cá, porque é tudo na mesma moeda real, é mais simples, porque antes havia uma confusão danada por causa das moedas que foram mudando. Ouvimos reivindicações antigas, planos econômicos, que os mais antigos devem lembrar ainda, tudo aquilo ali, a gente não conseguiu nada e acabamos desistindo daquelas coisas, né? Mas depois a realidade foi mudando e tal. Bem, e para a gente analisar perdas ou ganhos salariais, há um problema que não se resolve teoricamente, que é o quê? Qual é a referência que a gente vai usar? Que base a gente vai usar? A gente vai calcular perdas e ganhos em relação a quê? Né? E no caso dos salários do docente, eu vou falar mais da carreira de magistério superior, que é a que eu conheço melhor. A parte de EBTT é mais complicada, porque mudou mais os conceitos ao longo do tempo, mas dos últimos anos para cá está mais ou menos semelhante. Pelo menos as tabelas estão coincidindo uma com a outra, mas os critérios para progressão, por exemplo, são diferentes e tal. Isso o Renato vai poder falar um pouco mais se eu falar alguma besteira aqui sobre esse assunto. A preocupação aqui é mais, não espero gastar mais do que 2 horas falando aqui sobre isso, tá? Vou tentar reduzir para 10 minutos ou 15. Para quê? Bem, posso fornecer para vocês essa maravilhosa planilha, né, que tem ali, que contém muita, mas muita mesmo informação sobre os nossos salários, né? Todo mundo que vê ela por dentro fica estarrecido quando vê quantos números tem, quanto tempo demorou para construir isso aí, que já tem sido... já acompanhou esse tudo numa certa época, viu? A gente vai aumentando. Só para vocês terem ideia de como é que é essa coisa. Dá para me ouvir, gente? Sim. Por exemplo, só de 95 para cá... Seu Miguel tem que falar no microfone por causa da gravação. Sim, então vou falar daqui. De 95 para cá, por exemplo, teve essas mudanças todas aqui, que obriga a gente, para poder acompanhar a evolução de salários, a trabalhar com 32 tabelas diferentes, de 95 até... Bem, 32 estou incluindo o que está no PL, esqueci o número 2451, 541, alguma coisa assim, que não está aprovado ainda, está lá no Senado, mas aparentemente não deverá haver grandes mudanças, então já incluí nessa planilha a projeção até 2019, que é o que o PL dá para a gente. Até agosto de 2019 nós já temos em reais que a gente vai ganhar até lá. Então isso dá 32 tabelas diferentes. Tá vendo? Por exemplo, janeiro de 95 é a partir do plano real. Entre 95 e 98 não aconteceu nada, só perdemos. Os nossos salários só perderam. Qualquer situação funcional que a gente analisar, a gente verifica que deixa eu colocar aqui, por exemplo, um adjunto 4, essa tela ficou muito difícil de a gente ler. Mas vou colocar de janeiro de 95 até aqui. Isso aqui, esse gráfico aqui, pretende mostrar, ele mostra a evolução do valor real da remuneração. Por que valor real? Porque está inflacionado, quer dizer, os valores lá de 95, se a gente pegar em valores reais, em valores nominais da época, em reais, são muito menores. Como teve inflação de lá para cá, o que ele está feito o valor está inflacionado. Nesse caso, está inflacionado pelo índice, pelo INPC do IBGE. Se a gente fizesse, por exemplo, pelo IPCA, daria um pouquinho diferente. O ICV do IGS daria também um pouco diferente. O IGP-10 da Fundação Getúlio Vargas é que dá uma maior distorção nessa época daqui, onde parece que os índices tiveram um cálculo bastante diferente. Para evitar introduzir distorções,
Vamos tentar olhar sempre no INPC ou IPCA do IBGE, que são bastante parecidos. O IPCA pega uma cesta de produtos que leva em conta o consumo de famílias mais ricas um pouco. Então talvez seja a gente aqui. O IPCA talvez reflita melhor. Tá? Então, você vê como é que evoluiu. De 95 a 98, só fez cair, porque não houve reajuste nenhum. E a gente teve esse ganho grande aqui na remuneração em 98. Isso aqui é o... Cadê ele? Deixa eu ver. É o adjunto 4 doutor com DE. Certo? É o que está aqui. Esse nome estava em algum lugar, por que ele desapareceu? Tá. Ali. Esse professor ativo, adjunto 4 com doutorado. Tá? E até 2019, 2020 e tal. Oi? Remuneração total, salário. Remuneração total. Remuneração total é a soma de todas as rubricas, salário bruto, valor bruto, sem considerar descontos e tal. Tá? O que eu fiz também aqui, para a gente analisar, entender como é que está o nosso salário, foi verificar quanto o vencimento básico, que é um dos itens do nosso salário, representa da remuneração total. A nossa reivindicação é que seja 100%, que toda a nossa remuneração seja vencimento. Tem várias maneiras de calcular um vencimento, mas que seja um item só. Você vê que no caso do associado do adjunto 4, doutor DE, ativo, naquela época era cerca de 40% em 95. Chegou a baixar e agora está um pouquinho acima de 40%. Deve estar uns 43, 45%. Tá? Bem baixo, né? É curioso, quanto mais altos os salários, em geral, pior é essa composição. Os parcelas que não são vencimento básico, em geral, tendem a aumentar. Mas então, em 98, a gente teve a criação da GED. Os mais antigos lembram, os mais novos da história. A GED foi a gratificação de estímulo à docência. Foi um item de salário que o governo inventou, que era baseado numa contagem de pontos, uma frequência de avaliação. Deu uma confusão de diabos na época, porque eles ofereceram isso quando uma greve a gente estava pedindo aumento. Coincidiu com essa greve de 98, perdermos o Sindicato Nacional para o professor Renato de Oliveira, que foi esse presidente do ANDE durante 2 anos, que a primeira coisa que ele fez foi negociar o fim da greve com o presidente do Congresso Nacional, na época, o distinto senador Antônio Carlos Magalhães, negociou o fim da greve em troca da aprovação da lei da GED, que as Assembleias Gerais estavam rejeitando no Brasil inteiro. É claro que isso gerou um problema interno, um sindicato grande, só terminou em 2000, quando Roberto Lera, nosso atual reitor, virou presidente do sindicato, em 2000, e em 2001 a gente fez uma greve e conseguimos pela primeira vez, e acho que a última vez na história, a gente fez um acordo, terminou a greve por acordo, com um reajuste praticamente linear. Foi o reajuste que a gente teve ali em 2002, em fevereiro de 2002, tanto em ensino superior quanto em ensino básico. Nessa época, quando foi criada a GED, o pessoal do primeiro e segundo graus, que é a primeira carreira, magistério de primeiro e segundo graus, na época não ganhou nada. Nem GED, nem aumento, nem nada. Algum tempo depois ganharam a GID, né, que era a gratificação de incentivo à docência, que era pior do que a GED. Tá? Era pior do que a GED. Os aposentados não ganhavam nada. Os aposentados da GED, do ensino superior, por exemplo, ganhavam 60% do valor máximo da GED. Não importa o quão produtivos tivessem sido na sua vida, era 60% do valor máximo da GED. Os da GID nem isso, não ganhavam nada. Uma das conquistas da greve de 2002 foi o reajuste de vencimentos e da GID e os aposentados do primeiro e segundo grau na época passarem a ganhar a GID. Enfim, se detalhar essa história aí, vai tornar-se mais interessante ainda essa exposição. Mas então, para não tornar tão interessante, vou só lembrar o seguinte: mexeram muito nos nossos salários, na estrutura do contra-cheque. Criaram, por que o aumento do salário mínimo é um fato relevante aqui? Porque teve a época que o vencimento básico era tão baixo que ficava abaixo do salário mínimo. E por lei, nenhum vencimento básico podia ficar abaixo do salário mínimo, então a gente ganhava um item chamado complementação do salário mínimo. E com isso aumentava. Como algumas coisas eram calculadas em cima dos dois, o pessoal de 20 horas, principalmente dos pontos mais baixos da carreira, tinha até uma vantagem com isso. Porque em vez de calcular uma base menor, que estava abaixo do salário mínimo, calculava sobre o salário mínimo inteiro. E como estava fora do vencimento, era muito maior do que o vencimento, eles acabavam tendo um salário um pouquinho mais alto.
Então, esses aumentos de salários mínimos foram fatos relevantes para a gente, até que os vencimentos básicos aumentaram bastante, isso já no governo Lula, em 2003, 2004, por aí. Com o tempo, com as greves, as reivindicações, os favores, né, etc., do governo, né, coisas assim, o salário dos aposentados foi ficando, inicialmente, eram muito diferentes. Quer ver esse caso aqui, por exemplo? Se a gente escolhe a mesma categoria, mas muda para aposentado, você vê que durante esse período todo aqui, o salário do aposentado foi mais baixo. Está vendo? Olha só. O ativo e o aposentado. Certo? Aqui foi quando os valores, quer dizer, os valores da JET para os aposentados foram aumentando ao pouco, a cada greve, a cada reivindicação, conseguiam aumentar, até que finalmente conseguimos acabar com a JET, com a GAI. Tem também toda uma linguagem, né? Todo mundo conhece essas siglas aqui? GAI, gratificação de atividade executiva. GED, gratificação de estímulo à docência. VPI, vantagem pecuniária individual. GTMS, e aqui está o tempo que elas duraram, está vendo? A GAI durou 16 anos e meio, a GED quase 10 anos. A VPI, 5 anos e 9 meses. GTMS durou 11 meses, também era gratificação temporária do magistério superior. Tudo bem, né? GEMAS, né? As claras e as GEMAS. As GEMAS era gratificação específica do magistério superior. Então, RT existe até hoje, a retribuição de titulação. Foi uma invenção recente. Todas as outras coisas viraram vencimento básico, mas a parte de titulação ficou à parte, a retribuição por titulação. Ou retribuição de titulação, como é até hoje. Tá? GID era gratificação de incentivo à docência, não de estímulo, de incentivo. VP, mesma coisa. GEAD, não lembro mais. Gratificação, não lembro mais o que é. GEDBT, eram específicas da carreira de, hoje se chama EBTT, já teve outro nome, era magistério primeiro e segundo graus antigamente. Mesmo depois de ter acabado o primeiro e segundo grau, o EDB continuava se chamando magistério de primeiro e segundo grau. E todo mundo ficava querendo corrigir. Não corrigiram, o nome oficial era magistério primeiro e segundo grau, recentemente mudou. Tá? Então, enfim, a história dos nossos salários dessa época é uma história de muita irregularidade, como a gente vê. Tá? E, além dessa irregularidade na composição do salário, houve também irregularidade na tabela salarial como um todo. Não dá para dizer, não há uma resposta única à pergunta quantos professores ganharam, quantos professores perderam. Porque alguns ganharam e outros perderam em relação à inflação. Alguns ganharam nos últimos anos em relação à inflação. A maioria perdeu. Tá? Os níveis mais altos da carreira ganharam mais. Os níveis intermediários ganharam menos e os mais baixos tiveram uma pequena recuperação. Tá? Havia uma relação constante, percentual, entre os vários níveis. É o chamado step, ou degrau, como a gente prefere chamar. Quer dizer, de um nível para outro você tinha 4%, era 5% antigamente, depois reduziu para 4%, 3,5%, de um nível para outro. E quando mudava de classe, era um pouquinho maior, mas era um percentual constante. Também o regime de trabalho, que há muito tempo existem 20 horas, 40 horas de dedicação exclusiva, não é 40 horas de dedicação exclusiva, são regimes de trabalho. Embora até num dos anexos desse novo PL chame isso de jornada de trabalho, está errado. Não é questão de jornada, de regime de trabalho. Esses três regimes, 20, 40 e DE, existem há bastante tempo. E havia uma relação constante entre os salários, mantidas outras coisas constantes, que eram iguais. 40 horas era o dobro de 20, que é bem razoável, 40 é igual a 2 vezes 20, é 40 horas semanais, 20 horas semanais. Matemática básica. Mas pode ser que seja, né, de acordo com alguma matemática. E a DE havia uma gratificação, havia um aumento de... Era menor, porque de 92, pelo menos para cá, já era de 55% sobre o valor de 40 horas. Por isso, o fator 3,1. Né? Se 20 horas é 1, 40 horas é 2, e DE é 55% acima de 2. Portanto, 1,1 mais 2, 3,1. Então, o DE era 3,1 vezes o salário de 20 horas. Para toda a tabela. Tá? Além disso, as retribuições por titulação, que não tinha esse nome, estavam incluídas no vencimento,
também tinha uma regra. Antigamente, só mestrado e doutorado é que faziam jus a um aumento em relação ao graduado. Uma certa época, não me lembro em qual governo foi, mas foi antes do Plano Real ainda foi em cruzeiros ou cruzados, ou cruzeiros reais, ou cruzados novos, alguma daquelas coisas, nós ganhamos o aperfeiçoamento e especialização passaram a ter também um percentual. E aumentou os de mestrado e doutorado. Então, durante um bom tempo, era 12%, 12%, 18%, 25% e 50%. Depois o mestrado passou para 50%, o doutorado para 75%, e atualmente não tem regra nenhuma. Atualmente não tem regra nenhuma. É uma salada. Você olha para a tabela, são os valores assim, enfim, deve ter alguma lógica ali, mas parece uma conta de chegar, né, que fizeram, esses últimos reajustes foram fazendo para caber no orçamento, aumentar um pouquinho isso aqui e um pouco o outro, e ficou uma coisa bastante desorganizada a tabela, como está hoje ainda. Esse PL tem pelo menos a vantagem, né, de restaurar um pouco isso, mas só lá em agosto de 2019, há uma previsão da tabela tem alguma lógica, mas não é a lógica que a gente pedia. É uma lógica, né? Também tem alguma lógica, não sei se isso, por exemplo, ele vai ter... Deixa eu adaptar isso aqui, só um instantinho. Não, peraí, onde é que está? Isso aqui é desse novo PL. Quando chegar em agosto de 2019, a diferença entre vários níveis da carreira vai ter esses numerozinhos aqui. Não quero saber. Isso aqui, ó. Isso aqui é do assistente, é do auxiliar 1 para o auxiliar 2, 5%. Do auxiliar 2 para o assistente 1, 5,5%. Então, esses percentuais, e assim por diante. Esses percentuais possam ser, viram esses para todo mundo, não só a DE, que é só aqui está na tabela, mas vale para todos. Esses percentuais em todos valeriam para toda a tabela. E vocês veem aqui, esse 25% é quando passa de adjunto 4 para associado 1. Quer dizer, dá um pulo enorme, né, justamente no ponto onde, na maioria, em algumas universidades, essa parte dos critérios de progressão, não sei detalhe como é que foi implementado aqui, mas sei que é onde eles colocam mais dificuldade, né, para aumentar justamente de adjunto 4 para associado 1. E depois aqui de associado 4 para titular, esses 10%. Certo? Mas pelo menos vai ficar aquela grade lá em agosto de 2019, se espera que for aprovado, se a gente não conseguir nada melhor do que isso daqui até lá. Certo? Então, outra coisa relevante no histórico dos nossos salários, bem, essas gratificações foram sendo criadas, extintas e tal, mas com o tempo, a composição do salário, na minha opinião, pode haver divergência entre nós, pode ser que a gente comece a brigar na mesa a partir daí, melhorou a composição do salário nesse aspecto. Pelo menos agora nós temos 2 itens só, vencimento básico e retribuição de titulação. Né? Era bem mais complicado. Tanto que agora, daqui por diante, as únicas coisas que estão previstas até 2019 é reajuste do vencimento base da retribuição de titulação. Não tem mais nenhuma mexida na estrutura, na composição do contra-cheque, etc. Tá? Os valores é que são uma merreca, né? Quer dizer, esse é o problema. E aí, claro, depende das projeções que a gente fizer para o futuro. Aqui, gente, a dificuldade de apresentar esse histórico aqui, como eu disse, dependendo da situação funcional entendemos, né, as características, a carreira, ensino básico superior, a classe, o nível, a titulação e o regime de trabalho. Essas 5 coisas definem seu salário, né, uma situação funcional. Agora, para cada situação funcional, essa curva é diferente. Algumas são mais parecidas com as outras, não tem 2 iguais. Então, qual é que a gente vai usar como padrão? Claro, a gente pode reivindicar um reajuste linear de X% e Y%, vai manter essa distorção de todo mundo. Como é que a gente vai acertar? Bem, aí tem as outras propostas. Tem a proposta de carreira do ANDE, que é uma coisa muito mais simples que tudo isso, né, que parte de um salário básico lá no início da carreira e todo o resto se constrói a partir dali
uma lógica que é a mesma para todos os pontos. Percentuais fixos entre os níveis, percentuais fixos para regimes de trabalho, percentuais fixos para titulação. E aí, você conhecendo o salário, o piso da carreira, você calcula todos os outros por uma forma, não precisa trabalhar com essas tabelas todas. Tá? Agora, o que eu posso fazer aqui é, assim, estou propondo tirar dúvidas, responder perguntas. Por exemplo, quando eu estava mostrando isso aqui, o Pato falou, mas como é que ficou a diferença entre o menor e o maior? Eu não fiz isso aí. Mas posso fazer, a partir dessa planilha a gente tem os dados aqui e posso atender pedidos, digamos assim, dar uns 5 ou 10 minutos para fazer, a gente calcula aí o valor que vocês quiserem durante esse debate. Enquanto eu estiver falando, eu posso fazer isso também. Isso aqui, eu estou mostrando assim quase com curiosidade, né? Algumas situações típicas. Aqui, nessa ferramenta, eu posso fazer o seguinte. A legibilidade ficou muito ruim, né? Você nunca está conseguindo ler aquelas letrinhas de jeito nenhum, né? Nem eu estou conseguindo, porque eu já sei o que está escrito nela. Aqui está a palavra base, e aqui referência. E aqui tem um mês e um ano. Base é o seguinte, aquela resposta à pergunta que eu falei nisso. Qual é o ponto de partida? Vou calcular perdas e ganhos em relação a quê? Em relação a janeiro de 95. Então você bota janeiro de 95 ali. Não, mas eu quero ver os associados como é que foram. Então vou colocar junho de 2006. Porque só desde lá é que existe associado. A referência é a unidade monetária. Reais de junho de 2016 são uma coisa, reais de janeiro de 95 são outra. Então você quer ler em quê? Eu acho mais fácil de raciocinar sempre na moeda do mês em que nós estamos, porque a gente sabe o preço das coisas e tal, né? Então ali está junho de 2016. Esse julho, eu acho que eu gostei mais de junho, deixei junho de 2016. Então está em reais de, tudo aqui vai aparecer então em reais de junho de 2016. Como é que se faz essa mágica de converter? Pelo índice de inflação. Tá? Por isso, dependendo do índice que você escolhe, a conversão vai ser um pouco diferente. Tá? Os índices representam variações de preços de cestas diferentes, calculados por institutos diferentes, com seriedades ou trambiques diferentes também. Então, você escolhe o índice que você gostar mais. Eu tenho 4 aqui à disposição: ICV-GS, tem limitação cidade de São Paulo. Havia uma tradição do movimento sindical usar o ICV-10, uma questão de confiabilidade, que deve ter andado meio perigando uns tempos atrás, que andaram fazendo umas contas meio estranhas aí, mas tem um problema de ser só da cidade de São Paulo. Os índices de DGE são calculados nacionalmente, então, enfim, uma instituição pública, a gente espera que não tenha muita manipulação, né? Delfim Neto manipulou os dados na época e continua, e apesar disso, continua sendo um colunista respeitado, valor econômico, né? E colocaram agora na presidência do IBGE um empresário que vai usar de informação privilegiada, de conhecer os índices antes da divulgação pública, etc. Mas enfim, isso é outra história. E tem a Fundação Getúlio Vargas, que é uma organização meio pública, meio privada, né? Mas que calcula uns índices também que às vezes tem uns resultados meio estranhos. O pessoal do mercado imobiliário adora usar o IGPM da Fundação Getúlio Vargas, eles acham que dá maior para reajustar valor de aluguel, assim. Qualquer imobiliário que você for, está lá no contrato do aluguel, IGPM. É errado deles, né? No último ano, por exemplo, o IGPM ficou menor do que o IPC do IBGE, né? Malandro demais se atrapalha às vezes, né? Então, e ali estava o aposentado, né? Vamos botar o ativo. O associado só teve uma diferença, o aposentado do ativo, só nos primeiros anos, enquanto finalmente os aposentados ativos não ficaram totalmente equiparados. Isso aconteceu a partir de 2008, se não me engano. Atualmente há paridade entre as duas tabelas. Paridade nominal, que não quer dizer paridade real. Porque na medida que um cara se aposentou com adjunto 4, por exemplo, depois de ficar 15 ou 20 anos com adjunto 4, foi criada uma nova classe de associado em cima, ele não pôde progredir para a classe associada assim que os seus colegas de ativo fizeram. E as propostas de mudança são sempre agora criar mais uma categoria acima do associado, entre o associado e titular, que é o sênior, né? Que nós estávamos propondo isso. E com isso conseguem achatar os salários, embora pareça que não estão achatando, né? Porque a pessoa fica estacionada ali no conceito, depois que você se aposenta não pode mais progredir. Tá, mas afora essa trambicagem de não deixar o aposentado progredir, os salários nominais ativos aposentados hoje são iguais nas duas carreiras também. Então, voltando aqui ao nosso
associado é ali, associado 4 com doutorado. Vocês vejam que nem todo mundo perdeu durante esse período. A evolução do salário real do associado 4 é considerável. Assim, o valor real, em reais de hoje, ele ganhava um pouco mais, cerca de 11 mil reais. Está em cerca de 18 mil hoje. Quer dizer, em valores de hoje. Teve ganho mesmo. Quanto tem aqui, ó, ganho real em junho de 2016, 29,79%. Tem também uma outra conta que essa planilha faz. Quem quiser pode pegar cópia disso, eu posso deixar um lugar, pode brincar com isso, quem gostar dessas coisas, né? Tem uma coisa chamada ganho total ou perda total acumulada. Vamos botar aqui um que tenha perdido. O assistente 1 ou 1 com mestrado. Então, é uma vida pacata, né? Regular, né? Então, assim, estabilizado o salário baixo. Eu fixei a escala aqui dos salários. Se você deixa esse bicho aqui, vai adaptando ao tamanho dos valores, né? E aí você não compara um com o outro. Eu fixei ali de 0 a 20 mil para a gente poder comparar uma com a outra. Você viu que há pouco aquela curva azul estava lá em cima, agora está aqui por baixo, né? Certo? A tendência é ganhar um pouquinho, vai descendo e tal. Em compensação, o vencimento básico em relação à remuneração total é um pouquinho mais alto que os outros. Também grandes coisas, né? Mas aqui, quando você olha aqui, ó, para você recuperar o salário de junho de 2016, junho de 2006, você precisaria de um reajuste de 10,16% em junho de 2016, hoje, 10 anos depois. Tá? E agora, curiosamente, se eu usar junho de 2006 como referência, aliás, como base, vejam bem que isso é determinante. Dependendo do mês que eu uso como base, eu descubro que eu tive ganho ou que tive perda. Né? Se eu escolher um mês onde o salário real é mais alto, a comparação com ele vai sempre mostrar perda. Se eu escolher como base o mês onde estava uma merreca, tudo vai ser melhor do que ele. Certo? Então, tudo depende dessa base. Ali está a junho de 2006, que eu usei para avaliar os associados, que não existia associado antes de 2006. Tá? Mas no caso do assistente, por exemplo, já existia em 95. Então a gente pode colocar aqui. Aí, dá para ver a grande perda. Ele teve aqui uma recuperação com a gente, depois ela vai caindo e aí quando a gente olha aqui, o que vê? O reajuste necessário agora já seria 23% para recuperar o salário real de janeiro de 95, pós-plano real. E esse outro valor aqui mostra a explicação de por que a gente tem dificuldade de ter sua casa própria. Né? Isso é a perda total acumulada. O que é perda total? Você ganhava 5 mil e no mês seguinte, em vez de ganhar 5 mil, em termos reais, ganhei 4.900. Eu perdi 100. Anota aí, 100. No mês seguinte, perdi mais 100, 4.800. Perdi 200. Com aqueles 100, dá 300. É dinheiro que eu deixei de ganhar e, portanto, não comprei coisa, não coloquei na poupança, não gastei em uísque, né? Gastei, certo? É uma perda acumulada. O fato, 5 anos depois do meu salário voltar para o patamar anterior, não faz o que eu perdi, essa diferença aqui, ó. A diferença de uma linha, imagina uma linha aqui assim, essa altura aqui, e a diferença dos pontos, somando uma espécie de integral, né, que a gente passa aqui entre essa curva azul e uma linha imaginária que começasse desse ponto em linha reta horizontal para cá. Aquela área ali é a perda total acumulada. Essa planilha calcula isso também. Nesse caso do assistente 1 com mestrado, dedicação exclusiva ativa, R$ 214.567 em valores de hoje. Entendeu? Os preços dos imóveis no Rio de Janeiro deve dar uma kitnet em algum lugar, né? Mas não é nada respeitado. Talvez dê uma quinta no Alentejo, né? Alguma coisa assim, entendeu? Só que não dá porque não recebemos. Esse nós deixamos de receber e jamais vamos receber, porque esse tipo de perda nunca a gente recupera. A gente recupera no máximo o salário mensal. Mas uma indenização por aquilo que a gente deixou de ganhar, acho que a gente nem pensa em pedir isso. Nem pensa em pedir isso, mas deveria, né? Então, é mais simples, é uma informação importante, a gente ficar com raiva, né? E tal, a gente vai se decidir muito com ela. Aqui também, para o futuro, para a gente saber por que tudo isso aqui está caindo. Olha, eu vou ter ali uma previsão de inflação futura de 10%.
anual. É muito? Tem dado isso, mais ou menos. Os últimos 12 meses está em torno de 10%. Mas se vocês acreditarem no novo Banco Central, podem botar 0 aqui. E olha, e pronto, já fica muito melhor para o futuro, certo? É só você imaginar que não haverá inflação, então sua vida vai melhorar daqui para frente. Ok? Bem, e aqui podemos, enfim, fazer outras análises e tal, é praticamente infinita quantidade de combinações que pode ver aqui e tal, e a minha imaginação encerrou e meu tempo também. Mas calcula a remuneração dos professores da EBTT também? sim, está aqui. Eu não sei falar muito bem sobre isso, mas está aqui, ó, por exemplo. Qual EBTT você quer? Por exemplo, um titular. Não, D1, D2, D3. Carreira EBTT, D3, com mestrado, DET. Assim, você vê, não é muito diferente do mestrado do Magistério Superior. Caramba, mas a mesa é de 300 e eu estou Ah, não, 300 e... Eu acho que são 380.527, precisa de um reajuste de 25,28%. Foi pior ainda do que o assistente de um mestrado. Então, melhor não saber. Talvez. Bem, mas então, enfim, vocês podem ter a própria planilha, a planilha Excel, mas ela roda com o LibreOffice também, não tem nada muito complicado, exceto uma quantidade impressionante de números, né? Simples, se traduzem nisso aqui. Se tiverem dúvidas ou quiserem saber mais alguma coisa, eu vou botar um outro computador ali, fico lá na mesa, se precisarem de alguma coisa, eu calculo. Alguma explicação adicional, Sandra? Não, a questão é, se você acha que seria razoável, em vez de criticar para frente reajuste salarial, só receber os atrasados. Pedir a reparação histórica, eu acho que seria melhor. Esse cálculo aí. Quando fizemos 10 anos de plano real, foi em 2004, acho que a primeira vez que fiz uma planilha parecida com isso, inclusive publicamos no Jornal da Dufers, não sei se vocês lembram, em encarte. Eu tenho um desenho do Jornal da Dufers, existiu, tá? Durante uma certa época, esperamos que volte a existir, na pior das hipóteses, daqui a um ano e pouco. Tá? Mas então, infelizmente, esse evento aqui é organizado pela oposição sindical à Dufers, não é organizado pela Dufers. A gente está acostumado durante muito tempo a organizar as atividades pela Dufers. Como não são organizadas, então a gente está organizando paralelamente, ou concorrentemente, ou opostamente à Dufers. Aliás, eu esqueci de falar, né, já que é segundamente, terceiramente, fora tempo, né? Então, eu esqueci de começar com isso, perdão. E quartamente, viva Portugal, né? Então, assim, os valorosos, né? Pensar que era só Cristiano Ronaldo, né? Mas esse tipo de reivindicação, então a gente publicou na época. Inclusive o Roberto Arce fez na época um desenho legal, que era uma casa, e fugindo com uma casa. A ordem de grandeza das perdas era uma casa na época para todo mundo. Era um apartamento, alguma coisa, os preços eram mais baixos do que hoje, então dá para comprar mais coisas ainda. Então é isso. Esse quadro aqui é só um resumo de tudo. Você escolhe as coisas aqui e tal, e vê no gráfico ali, e aqui os resultados aparecem. Agora lá pelo meio você tem as tabelas, por exemplo, aqui, se quiser ver como é que era, 2019 era previsto, mas para... Por exemplo, isso aqui é março de 2013, então tem a estrutura toda dos salários aqui, o que aconteceu. Nesse caso, aqui só tinha DB e RT. Se você for um pouquinho mais longe no passado, aqui, por exemplo, nessa época você tinha muito mais coisa aqui, ó. Esse ano aqui, em março de 2003, eu tinha vencimento básico, complementação salário mínimo, que às vezes precisava ter, vantagem pecuniária individual, que era um valor fixo para todo mundo, tinha HAI, que era um percentual aqui do vencimento básico, e aí tinha os pontos da GED ainda, né? Tinha os pontos da GED, então era assim que calculava o salário. Hoje fica um pouco mais simples do que isso. Mas quem tiver curiosidade mórbida, né, pode olhar todas essas coisas dali, sim, que é
trabalhando só com essa planilha, só com essa página aqui, dá para você fazer simulações todas aí, entendeu? Ok? Pode ser alguma coisa específica daqui? Eu quero saber se em todas que tu mostrou, na parte que a gente tem até 2020, supondo, né, a aprovação do PL ainda cresce. Né? É em todas as outras também? Em todas Em as todas outras? em todas que a gente viu aqui, Todas as categorias. ainda cresce. Em todas. Porque esses reajustes daqui até 2009 não variam muito. Variam um pouco na composição. Tá? Não tive tempo para fazer uma análise mais aprofundada dessa variação, mas pelo pouco que eu vi, não tem muita variação. Parece que há um achatamento entre o piso e o teto, mas não é muito grande. Tá? Há um detalhe importante: esse PL prevê, em um determinado ano, uma redução na RT, na retribuição de titulação de uma categoria lá. Significa que, se aprovarem, vão entender que isso é legal. Quer dizer, diminuir o valor de um item está sendo legal. Quer dizer, então, uma vez que eu tenho esse vencimento básico, essa retribuição não vai mais diminuir. Não é assim, pelo menos esse PL que está sendo aprovado, há uma diminuição da retribuição de titulação. Não me lembro agora qual é, mas acho que é um associado 4, alguma coisa assim, lá de 2018, 2017 para 2018, ou de 2018 para 2019. É compensado com o aumento do vencimento básico, de modo que a remuneração total não cresce, não diminui, talvez seja isso que estamos baseando. Mas há uma pequena diminuição do valor da RT em algumas situações funcionais. Tá? Ok? Então, outras perguntas, junto com o resto do pessoal falar, ao final do debate a gente debate, ok?